madrugada do dia anterior, 11 de março. O indígena Vitor Braga Braz, de 53 anos, é assassinado em uma emboscada na saída da aldeia Terra Vista, território Pataxó de Barra Velha de Monte Pascoal, extremo sul da Bahia. A aldeia de onde Vitor saía de carro é uma área de fazenda que foi ocupada pela comunidade Pataxó desde 2022. Os dois fatos, o de Brasília e o de Prado, aconteceram com a diferença de poucas horas. Os indígenas estão convencidos de que o ataque foi um recado dos produtores rurais antes do encontro com os ministros. Há pouco mais de um mês, em pleno abril indígena, no dia 6, outro assassinato. O Pataxó Celestino Lima Filho, de 50 anos, foi morto com um tiro enquanto tentava ocupar uma fazenda do território indígena de Comexatibá, também no extremo sul. Não só as duas mortes ocorridas esse ano, a de Vitor e a de João Celestino, mas todo o tensionamento recente no sul e extremo sul da Bahia teria se iniciado com o avanço de ocupações pataxós após a conclusão dos estudos da FUNAI. Esses estudos não deixam dúvida. Algumas regiões do sul e extremo sul da Bahia são território tradicional indígena. Por isso, que os fazendeiros chamam de invasões, os indígenas intitulam de retomadas ou autodemarcações. A partir de 2022, os indígenas passaram a ocupar com mais força as áreas que um dia eram suas ou dos seus parentes, o que provocou a reação dos agricultores. Em 3 anos, segundo o Conselho de Caciques da região, foram 80 retomadas. Somente nos territórios de Barra Velha e Comexatibá. Já as reintegrações de posse ordenadas pela Justiça em favor dos proprietários rurais são cada vez mais raras. No ano de 2022, nós resolvemos fazer um avanço, novamente ocupando as áreas de sobreposição que tem dos fazendeiros na nossa terra. Voltamos a fazer uma nova fase da revolução. E aí veio esse efeito colateral que são os ataques, os assassinatos. Desde o ano de 2022, iniciaram invasões de propriedades aqui no extremo sul da Bahia, supostos indígenas autodeclarados, juntamente com alguns indígenas possivelmente verdadeiros, iniciaram um processo de invasão de propriedades. Os conflitos em uma área que já era tensa viraram rotina, mas os números indicam que as baixas são de um lado só. Desde 2022, a polícia investiga 6 homicídios de indígenas motivados pela luta por território no sul e extremo sul. Não há registro de mortes de produtores rurais em conflitos com indígenas. Os conflitos sempre existiram, né? Mesmo antes dos indígenas se mobilizarem. Mas é claro que quando os indígenas passam a se mobilizar e a reivindicar do Estado o reconhecimento daquela terra como uma terra indígena, esses conflitos tendem a se intensificar. Depois de estudar a região e articular com diversas lideranças locais, nossa equipe passou uma semana visitando as principais áreas de conflitos durante o dia ou à noite. Enfrentamos todo tipo de rota, inclusive onde quase não existia uma. Inicialmente tínhamos o apoio da Polícia Civil no deslocamento, mas os indígenas não foram muito simpáticos a essa ideia. Não tem nada com a polícia, não sou bandido, não sou nada. Se for para comer com a polícia, eu nem acompanho, eu vou. Fico fora. Nós então dispensamos os policiais e seguimos sozinhos. O que encontramos? Indignação e acusações dos dois lados, além de luto do lado dos indígenas. Eu vivo aqui, né? Vivo porque Deus me dá força para me estar aqui, porque foi aqui que meu filho perdeu a vida, foi aqui que meu filho derramaram sangue do meu filho. O que a gente vê é bandidos de alta periculosidade aí dentro, rodando e fazendo terror e invadindo terra para usufruir dos frutos. Eles utilizam da bandeira indigenista para roubar e invadir fazendas. Não tombou nenhum dos fazendeiros e eles estão falando aí que os índios estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Então eu que vim aqui, eu repúdio mesmo a fala deles. Fomos a primeira equipe
equipe de TV a entrar sem a polícia nas retomadas mais recentes. As áreas demarcadas como terras indígenas, mas ainda não homologadas, de onde os produtores rurais foram expulsos. Ali, as tentativas de reintegração podem acontecer a qualquer momento e não é incomum ficar no meio do fogo cruzado, assim como nas fazendas, que podem ser alvos de novas ocupações. Aqui, nesse lugar, isso pode acontecer. A gente não sabe. Você pode fique preparado que isso pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, inclusive agora. Que nessa terra mesmo, quando encontramos a gente nesse momento, foram mortos aqui os indígenas dos Quati, né? Alguns anos atrás, eles eram donos dessa terra, né? E eles saíram daqui expulsos, né? Alguns mortos por fazendeiros, para poder eles ocupar a terra. Eles chegaram fazendo muita massacre, né? Às vezes eles escorraçaram nossos índios mais velhos, né? Então, assim, chegou o momento da gente os índios ficar sem a moradia. Como nós temos direito dessas terras, então nós estamos voltando para a nossa origem dessas terras. Porque aqui minha avó, em 1940, minha avó foi violentada também. Queimaram a casa dela, expulsaram ela. Ela perdeu 2 filhas gêmeas. Os batedeiros, os invasores, que se denomina como índio. Essa turma aí. Algumas retomadas estão mais consolidadas, como esta área da Aldeia Nova, onde tinha uma fazenda dentro do território indígena de Barra Velha do Monte Pascoal. 10 famílias indígenas estão ali há 3 anos, inclusive crianças. Essa outra retomada de indígenas da aldeia Encanto da Siriema, em uma fazenda de café, é mais recente. Por isso, o medo dos ataques é ainda maior. Ficou uma imagem muito triste na nossa mente, nas nossas crianças. Ninguém dorme direito. Do outro lado, histórias de prejuízos causados pelas retomadas indígenas. Dói demais ver isso aqui. O fim de toda uma história de décadas. Aqui hoje nós estamos vivendo aqui, eu acho uma zona de terror. É como se fosse o fim do mundo, assim, sabe? José Geraldo Favarato denuncia ter sido expulso pelos indígenas de uma propriedade no município de Itabela. Eles me expulsaram da fazenda e tomaram conta de tudo. Eles pegaram um trabalhador meu que estava lá no cacau, bateram, espancaram, expulsou ele. Que violento não é retomada indígena, que violento é a reação a elas. A reação que é feita por fazendeiros contra os retomados. Fato é que relatos sobre violência estão por todo o sul e extremo sul. Mas as terras indígenas de Barra Velha e Comexatibá são as que mais registram confrontos e mortes. A terra indígena de Barra Velha tem pouco mais de 52 mil hectares, como mostra o estudo de demarcação da FUNAI. A região ocupa áreas dos municípios de Itabela, Itamaraju, Prado e Porto Seguro. O processo até a demarcação definitiva se arrasta desde 2008, há quase 17 anos, e já cumpriu todas as etapas judiciais e administrativas. Restam apenas as portarias declaratórias de homologação do território. Por isso, o ministro da Justiça e Segurança Pública foi cobrado frente a frente durante a audiência em Brasília. Nosso povo está morrendo e a gente precisa urgentemente dessa portaria declaratória desse território. Esse território é nosso. Em Barra Velha, a partir de 2022, os indígenas fizeram 70 retomadas de propriedades. Eles acreditam que Samuel e Nauir Pataxó foram mortos em uma emboscada por vingança 11 dias após a retomada das fazendas Condessa e Veneza. Assassinaram os primos da gente, que é Samuel, que é meu primo, e na luta primo também. Colada com Barra Velha, a terra indígena de Comexatibá, com pouco mais de 28 mil hectares, é outra área onde os conflitos têm se intensificado. Desde 2022, 10 retomadas foram feitas. Foi em uma retomada indígena na aldeia Alegria Nova, na TI Comexatibá, que Gustavo Pataxó, o jovem simbolizado pela cruz, foi morto durante uma tentativa de reintegração. Comexatibá, que fica no município de Prado, foi delimitada pela FUNAI em julho de 2015. No Brasil, é a terra indígena que enfrentou mais contestações judiciais.
Passados 10 anos, todos os 154 recursos foram derrubados. Em breve, restará apenas a assinatura do ministro Lewandowski. Se a gente não enfrentar, nós não temos terra nenhuma para morar. Além das retomadas, enquanto as homologações das terras não saem, os indígenas pressionam de outras maneiras. Fazem manifestações constantes, como a que fechou a BR-101 no dia 15 de março. As investidas indígenas fazem os produtores rurais se movimentarem para além das tentativas de reintegrações. Eles também interditaram a BR-101 em Itamaraju no dia 17 de março. A polícia é criticada pelos dois lados. A gente quer se mover, né? Quer saber, né? Quer descobrir como é que é isso, né? Por que a polícia não faz nada? Não, eles determinarem lá, a gente faz, certo? Mas a principal função nossa aqui é evitar conflito, evitar cometimento de crime. Como assim conflito? Existe uma vítima e existe alguém que está cometendo crime. Simples assim. E como que essa polícia chega e diz que não tem ordens? Quando a polícia chega, que a gente sabe que tem alguém armado, a gente fala para eles, ó, aquele lá tá armado, tem arma não. Eles não vão. Mas quando é os indígenas, eles partem para cima. Com a crise, no dia 19 de março, os secretários de Segurança Pública e Relações Institucionais foram pessoalmente a Teixeira de Freitas, a 225 quilômetros de Porto Seguro, participar de uma reunião com produtores rurais. No dia seguinte, em 20 de março, aldeias do território indígena de Barra Velha viraram cenário de guerra. Toda a controvérsia gerada pela operação policial dentro das terras indígenas, você vai ver na próxima reportagem da série. Por que a ação policial foi tão questionada? Vocês estão com farda, vocês estão com a lei na mão, vocês podem cumprir. Aquela operação não deveria ter sido deflagrada. Quem são os principais indígenas presos e quais as acusações contra eles? É real a acusação de que há uma organização criminosa atuando junto com os pataxós? Os indígenas, com certeza, têm uma organização, sim, são bastante bem organizados, só não é uma organização criminosa. É amanhã.